Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 89, de 11 a 15. Salmos 89, de 11 a 15. Teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste, o norte, o sul, tu os criastes. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder. Forte é a tua mão, e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Mais uma vez, justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo e que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Queria que os irmãos lessem comigo novamente o verso 14. Verso 14. Vamos ler todos juntos? Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Mais uma vez, justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. A justiça e o direito são os fundamentos do trono de Deus. Justiça e direito é a base do trono de Deus. Eu quero ler também um texto que tem muito a ver com esse, que é Mateus 20, de 1 a 16. Só que esse texto nós vamos ler juntos. É o texto que fala que é a parábola dos trabalhadores na vinha. Jesus falou uma parábola em que um certo senhor tinha uma vinha e ele saiu a buscar trabalhadores para essa vinha. Irmãos, Deus é justo. Deus é justo. Vamos repetir. Deus é justo. Mais uma vez, Deus é justo. Muitas vezes a gente fica com alguma dúvida se existe uma justiça aqui na terra. Deus é justo. Muitas vezes a gente quer justiça no nosso tempo, mas Deus é justo. Aquilo que a gente planta, a gente colhe, e Deus é justo. Muitas vezes a gente vê um ímpio prosperando, mas Deus é justo, irmãos. A prosperidade não é para sempre. A nossa prosperidade é eterna. Nós plantamos para colher as coisas lá do céu. E Jesus falou que aquele que deixou a sua casa, mãe, pai, por amor de mim, colherá nessa vida ainda 100 vezes mais. Então, muitas vezes nós precisamos negar-nos a nós mesmos e seguir a Jesus. Mas eu quero falar muito sobre isso, que Deus é justo e Deus julga com equidade. Sabe o que é equidade? Ele olha para um e olha para outro, ele julga a causa de um e de outro da mesma forma. Ele não privilegia o rico, ele não privilegia o pobre, ele não privilegia a pessoa que não tem condições. Então ele julga com equidade. Ele é justo. Ele é justo. Eu quero muito que você saiba disso. Deus é justo. Então vamos ler Mateus 20. Eu quero que você deixe sua Bíblia aí. Inclusive, irmão, se você não tem costume de trazer a Bíblia, traga a Bíblia. Sabe, muitas vezes nós somos conhecidos. Quando eu era menino, eu tinha uns 12 para 13 anos, a gente ia para a igreja, né? Aquele monte de gente, a gente ia a pé, e todo mundo com a Bíblia na mão. Todas as pessoas sabiam que nós éramos cristãos, crentes no Senhor Jesus Cristo, porque a gente andava com a Bíblia na mão, né? Então, se você não tem costume de trazer a palavra, traga sempre em nome de Jesus, porque você vai, além de se beneficiar, a gente põe os textos ali, mas quando você abre a sua Bíblia, você vai marcando textos importantes para você ler em casa, né? Então, vamos lá, Mateus 20, verso 1. Porque o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha.
Então ele foi buscar trabalhadores para poder fazer a colheita, né? Da mesma forma que aqui muitas vezes precisa de muita gente para colher o quiabo, colher milho e outras coisas que não é coisas que são colheita automática, né? O quiabo tem que ser na mão mesmo, né? Eu acho. E aí precisa de muita gente, muitas vezes, às vezes encosta no caminhão, ó, gente, vamos embora, tal. Quem quer ir para fazer a colheita? Então esse moço, ele saiu para poder buscar trabalhadores. E quão difícil é aqui arrumar trabalhadores, viu, gente? É difícil. Às vezes a gente precisa de uma pessoa para pintar, foi difícil arrumar um. Às vezes um servente, um pedreiro, é difícil de arrumar. Então esse moço saiu e aí ele foi buscar trabalhadores. E o que é reino de Deus? Nós estudamos isso na sexta-feira, né? Nas sextas-feiras temos tido um estudo muito bom e a gente estudado o que é reino de Deus. Muitas vezes você fala assim, chegou o reino de Deus. Jesus falou várias vezes, é chegado o reino de Deus até vós. O reino de Deus é assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que ele viu um campo e tinha uma pérola, ele vendeu tudo, comprou o campo com a pérola. Então ele fala várias vezes, o reino de Deus é semelhante a isso. Então o reino de Deus é tudo que engloba o governo de Deus e o reinado de Cristo. Então é algo bem amplo. Então aí Jesus falou, porque o reino dos céus é semelhante a uma pessoa que saiu para buscar trabalhadores. Verso 2: e tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, ou seja, uma diária, ou seja, talvez 120, 150 reais, e ele combinou com cada um, mas olha só, ele combinou antes. É que muitas vezes a gente faz, a pessoa muitas vezes ela vai fazer um serviço na sua casa, você tem que combinar antes, porque senão, depois, como é que você vai fazer? Uma vez um cara foi lá em casa, eu morava em Belo Horizonte ainda, ele foi desentupir um negócio lá na minha cozinha, e ele falou assim, olha, é 250 reais por metro que o tatu andar dentro do seu apartamento. Eu falei, mas como assim? E se der 10 metros, 2.500 reais? Mas não vai dar 10 metros, é só para descida, né? É do segundo andar para baixo. Em algum ponto ali estava entupido e precisava aquele desentupidor mecânico, né? A gasolina e tal, e faz uma barulhada. E aí eu imaginei que seria 1 metro, 1,5 metros, né? Aí ele foi, aí o tatu, né? Ele foi entrando para dentro do cano, foi entrando, eu fui, misericórdia, esse negócio não para mais não, e foi entrando, mas desentupiu. Aí na hora que ele foi me dar o valor, eu falei, ó, não gosto muito desse negócio assim, sem saber o valor não. Mas ele me deu o valor, gente, tem muito tempo, deve ter uns 10 anos isso. Ele falou, ficou em 550 reais. Eu falei, que isso? 550 reais? Você está doido? Eu falei, né, mas eu falei com você que é pelo metro, tanto do metro que o tatu entrar. Ele falou, não, aonde que ele vai achar o vazamento? Eu falei, cara, você não vai fazer um desconto? Não posso fazer desconto não. Eu falei, então tá bom, eu vou pagar, porque eu combinei com você nesse valor, porque você sabe das coisas, eu não sei. Muitas vezes a gente combina com a pessoa sabe de alguma coisa que pode dar errado, mas como você não é da área, você não sabe, você fica ali na mão, né? Aí eu falei com ele, eu vou te pagar porque eu combinei com você, eu quero ser justo que eu combinei com você, mas eu acho que esse preço não é justo, mas como nós combinamos, eu vou te pagar. Mas, presta atenção, hein? Nunca mais eu vou te chamar e nem vou te indicar para ninguém. Tá bom? Tá bom, tal. Aí paguei, tal, e eu fui justo. E então esse homem aqui, ele combinou antes, né? A gente muitas vezes fala, o combinado não é caro. Então ele combinou, vou te dar 1 denário, ou seja, talvez 150 reais, vou te dar no final do dia. Aí ele ajustou com os trabalhadores, né? Combinou, e aí nós vamos lá em Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que tem a ver o salário do homem com o salário do pecado? O que tem a ver isso aí? É o seguinte, essa parábola ela tem muito a ver com a salvação, tá? Essa parábola tem a ver com salvação, não com o galardão, com prêmios que nós vamos receber no céu. Essa palavra tem a ver com salvação, guarde bem isso. Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós sabemos que nós, para sermos salvos,
Nós precisamos do dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Agora Romanos 10, de 7 a 12. Irmão, anote esses textos, tá? Esses textos são muito importantes caso você precise evangelizar alguém. Olha, esse texto aqui é lindo. E ele é muito explicativo, ele é autoexplicativo. Olha só: se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor, tá vendo? Senhor. Jesus, ele tem que ser o seu Senhor. Muitas vezes a gente quer Jesus, Senhor, o Senhor é meu Salvador, mas não tem nenhum compromisso com Deus. Irmão, quero te dizer que a sua salvação está em risco. Você tem que pensar sobre isso, que Jesus fala: se com a tua boca confessares. Se você confessa, Jesus, o Senhor é o meu Senhor, então manda em mim, manda na minha vida, manda na minha casa, manda nas minhas coisas, é isso. Se confessares e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, para acesso à salvação, nós temos que confessar Jesus como nosso Senhor. Quando a gente fala assim, aceita Jesus, parece que Jesus é um coitadinho. Meu irmão, aceita Jesus, você, coitadinho de Jesus. Irmão, não é isso não, é você crer que Jesus ressuscitou e você confessar Jesus como seu Senhor. Jesus é o meu Senhor, é o meu dono, é o dono da minha vida, é isso. É necessário confessar todos os dias, e também confessar com as nossas obras, porque muitas vezes a gente fala, mas não faz nada. Vamos voltar então para o nosso texto, de Mateus 20, voltando para o verso 11. Então eu só fiz esse parênteses para você entender que esse texto fala sobre salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Irmão, você não será confundido, sabe? Às vezes você está na dúvida: Senhor, o que eu faço? Senhor, me ajuda. Deus vai te dar resposta. Você está precisando de uma resposta de trabalho, de vida, de resolver coisas na sua vida, busque ao Senhor, porque você não vai ser confundido. Olha o 12: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Irmãos, Deus é justo. Ele olha para mim e para você como se nós fôssemos totalmente iguais, negros, brancos, amarelos, rico, pobre, homem, mulher. Deus olha para nós como se fôssemos uma pessoa só, não tem distinção. Aí sim, agora nós vamos voltar para Mateus 20, no verso 3, ele contratou funcionários, assim como ele nos chama para trabalhar na sua obra, assim como ele chamou você algum dia para você entrar nas suas fileiras, seguir a Jesus. Aí ele foi contratar as pessoas. Olha só, o 3, saindo pela terceira hora, que são 9 horas da manhã, o horário do judeu é diferente, começa às 6 da manhã, começa o dia, 6 da manhã é a primeira hora, 7 a segunda, por aí vai. E às 9 horas, ele viu na praça outros homens que estavam desocupados. O verso 4, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Olha só, ele falou assim, eu darei para vocês o que for justo. Ele está combinando com eles também, e eles foram. Aqui ele fala que vai pagar com justiça. Eu quero que você lembre todas as horas, Deus é justo. Então o verso 5, tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, ou seja, meio-dia, 3 horas da tarde, nesse intervalo aí, ele saiu e procurou mais pessoas e mandou trabalhar na vinha dele. O 6, e saindo por volta da hora 1/10, ou seja, às 17 horas, então nessa hora aí, eles iam trabalhar somente 1 hora, e encontrou outros que estavam desocupados, aí perguntou para eles: por que estivesse aqui desocupados o dia todo? Aí eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele disse: ide também vós para a vinha. Irmãos, então se tudo isso aqui é salvação, Deus chamou pessoas às 6 horas da manhã, depois chamou durante um dia, como se fosse 1000 anos um dia, e aí no finalzinho,
É como se Deus chamasse pessoas na última hora, prestes à hora do arrebatamento, prestes à hora da sua vida, e Ele vai chamando, 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 e as pessoas vão para a sua vinha. E o verso 8: ao cair da tarde, ou seja, às 18 horas, depois de um dia de trabalho, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e vão pagar o salário para esse povo aí, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Então, irmãos, vai ter um dia que Deus vai nos chamar, e Ele vai, e vamos prestar contas, e aí Ele foi pagar o salário de todos eles que estavam trabalhando. Então, primeiro chegaram às 5 horas da tarde, trabalharam 1 hora só. Verso 9: vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Quanto que é 1 denário, gente? Um dia de serviço, ou seja, 150, vamos supor que é 150 mesmo. Então, aqueles trabalharam 1 hora, receberam 150. Ao chegarem os primeiros, eles pensaram que receberiam mais. Olha, é até normal a gente pensar isso, os caras trabalhou 1 hora só, ganhou 150, e eu trabalhando aqui o dia inteiro, vou ganhar muito mais. E aí, olha só o que aconteceu. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, verso 10, porém também estes receberam 1 denário cada um. Irmãos, trazendo para os nossos dias a salvação, eu tenho muito tempo de convertido, não vou nem falar aqui, vocês vão ficar calculando a minha idade, mas eu tenho muito tempo de convertido. Eu me converti aos 17 anos, e mais de 40 anos que eu sirvo ao Senhor. Mas tem pessoas aqui que estão andando com Jesus há 1 ano, 2 anos. Então perante o Senhor, você que está há 1 ano, é igual a mim, é igual a cada um aqui. A dona Ana, talvez seja que está mais tempo com o Senhor, dona Maria Antônia. Então, as pessoas que foram chamados mais recentes, vão receber o mesmo que eu, a salvação. É isso que Jesus está falando aqui. Então, aí olha só, o 11, porque muitas vezes a gente acha que nós somos mais merecedores, Nossa, eu já fiz tantas coisas para o Senhor, já trabalhei tanto, a turma toda aí visitando, fazendo evangelismo, nós merecemos mais, irmão. Nós merecemos tanto quanto aqueles que chegarão na última hora, que vão se converter. O meu sogro, por exemplo, ele se converteu na hora da morte, praticamente, 1 mês antes de morrer. A vida inteira pregando para ele, a mãe, a Cláudia, a mãe, todo mundo pregando, a minha sogra pregando para ele converteu na hora da morte, mas ele teve tempo. Muitas vezes a gente fica assim, na hora que eu tiver assim, se acontecer alguma coisa, eu peço para Deus, o nome de Jesus e tal, e tem hora que não dá tempo não, Daniel? Tem hora que, naquela hora ali, não dá tempo nem de pensar em nada, às vezes só clamar Jesus, mas aí talvez não dá nem tempo de fazer uma oração. É tudo muito rápido. Então, olha só o 11: mas tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, nos disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. E Jesus, Ele quer dar a salvação a todos. Ele quer dar a salvação para mim, para você, para cada um de vocês. E cada um, e por ser assim, Jesus, Ele não está sendo infiel, Ele não está sendo injusto, porque Ele combinou conosco que nós íamos ser salvos. É importante que você entender que há também outro processo de premiação de Deus, que são os galardões. Não vou entrar nesse assunto não, E aí o 15: porventura não me é lícito, eu não posso fazer o que eu quero do que é meu?
Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? O verso 16: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Irmãos, qual que é o ensino principal dessa parábola? É justiça. Deus é justo, Deus é generoso, irmãos, Deus é generoso. Se você pensar quantas coisas horríveis você, eu, cada um de vocês já fizeram, mas Deus nos perdoou, Deus é generoso. Então esse é o ensino que Deus quer falar conosco. Deus é justo, generoso e gracioso. Gracioso por causa da sua graça. E essa parábola nos ensina que o reino de Deus não se trata de merecimento. Irmão, você não é melhor que eu não sou melhor que você. Você não recebeu a salvação porque você é um cara bom, ou você é uma mulher de Deus, você é uma mulher que faz muitas obras. Não, você recebeu porque é grátis, graça, é a graça do Senhor Jesus. Ele oferece a salvação a todos, independente da sua história, do seu mérito ou do seu esforço. E a parábola também fala sobre inveja, ela fala sobre comparação, que muitas vezes, irmãos, às vezes o meu irmão, ele acabou de chegar, ele converteu ao Senhor, e aí Deus dá ele um monte de dom, ele começa a tocar aqui na casa do Senhor, ele começa a ser batizado com o Espírito Santo, e você fica assim: puxa vida, eu estou aqui há tanto tempo servindo o Senhor, e nada para mim. Muitas vezes levanta inveja, as nossas comparações. Irmãos, Deus é justo, entenda, Deus é justo, e Ele julga com justiça. Ele tem a hora certa para fazer justiça para você. Às vezes você está assim: ah, meu Deus, Senhor, julgue minha causa, Senhor, julgue minha causa. Mas muitas vezes a sua causa não foi julgada. Às vezes você foi injustiçado, às vezes alguém te roubou, te passou a perna, e aí você fica: ó, Senhor, julgue minha causa. Então Deus é justo, Ele tem a hora correta de fazer a justiça. Ele não é como os juízes, alguns juízes que a gente vê aqui, até no nosso país, que pendem para um lado. Deus, Ele julga com justiça, com retidão, e não é, e com certeza não é na nossa hora, e nem do nosso jeito, e nem do nosso tempo, o tempo que a gente acha que é certo. Deus vai julgar a sua causa, Deus vai ser justo com você. E os dons do Espírito também, irmãos, Ele distribui de acordo com o que Ele quer. Muitas vezes Ele dá 10 para um e dá 1 para o outro. Aí você vai questionar Deus porque Ele deu. Então Jesus, Ele fala: você está me questionando porque eu sou bom? Então Deus, Ele vai distribuir de acordo com a sua vontade. A gente tem que pedir com insistência. Os dons espirituais nós temos que pedir, e pedir com insistência, clamando ao Senhor para que Ele envie sobre nós os dons, para que possamos profetizar, para que possamos estar atentos à sua obra, em nome de Jesus. Então, irmãos, Deus é justo e temos que ser justos também. Deus fala: sede santos, porque eu sou santo. Então, porque Ele é justo, você tem que ser justo, eu tenho que ser justo. Muitas vezes, estamos fazendo coisas erradas e pedindo a bênção de Deus. Muitas vezes a gente está fazendo coisa errada e fala: ó, Senhor, abençoa a minha coisa errada aqui. Gente, uma vez a gente estava indo, muito tempo atrás, muito mesmo. Eu estava indo para o Paraguai fazer compra, e todo mundo no ônibus, todo mundo estava acima da cota, todo mundo. Quem vai ao Paraguai não traz acima da cota. E aí você vai passar numa barreira, e aí os soldados, da Receita Federal, eles vão lá e olham a sua mala. Se tiver acima da cota, sinto muito, vai ser pego, vai perder tudo, você vai ficar só com a cota que você pode comprar. Então, quando você vai em outro país, você tem uma cota em dólar que você pode trazer. E eu lembro que quando eu viajava, aí as pessoas ficavam orando, rezando: ó Deus, não deixa o fiscal parar a gente não. O cara está fazendo tudo de errado e pedindo a Deus para abençoar aquela coisa errada. Olha que coisa estranha. A gente muitas vezes pede a Deus para abençoar algo que a gente está fazendo de injusto. Às vezes você está com o documento vencido, com o carro, e pedindo a Deus misericórdia para não ser parado em uma blitz. Irmão,
deixa o carro parado lá e vai andar com o carro normal. Quando tiver dinheiro, você pega o carro, porque senão, ou então você vai arriscar. Porque muitas vezes a gente fica assim: ó Senhor, não deixa o guarda me parar, mas eu estou andando errado, como é que eu vou pedir a bênção de Deus, irmãos? Gente, tem muitas pessoas fazendo isso. Até tem gente que é mandado embora, pede para ser mandado embora para ficar no seguro. E aí alguém fala assim: vou te contratar. Não, eu não posso ser contratado não, eu faço o bico para você e tal, porque eu não posso contratar, porque eu estou recebendo o seguro-desemprego. Irmão, misericórdia, não faça isso não. Que coisa feia. Você está sendo injusto, você está roubando. Por quê? Você está roubando. O dinheiro não é seu. O seguro-desemprego é um pai de família que ficou desempregado e não conseguiu arrumar emprego. Está entendendo? A gente quer que o governo pare de roubar, mas a gente continua roubando. A gente precisa ser justo, ser honesto. A gente estava falando sobre isso no Casado para Sempre hoje. A gente precisa ser honesto, e a gente precisa não só ser honesto, mas mostrar que nós somos honestos. Uma vez eu estava abastecendo meu carro, e eu pus uma quantia de gasolina lá, tipo assim, meio tanque, e aí eu paguei o cara em dinheiro, e ele foi e me devolveu a mesma quantia. Ele achou que eu tinha dado uma nota maior. Aí o meu filho estava do meu lado, ele era adolescente ainda, e eu aproveitei aquela oportunidade para ensinar ele. Aí o cara, eu falei assim: ô moço, está errado o troco aqui. Aí o moço já veio assim, meio com cara de emburrado, né, achando que eu já estava aí reclamando uma coisa. Aí eu falei com ele assim: você me deu dinheiro a mais. Quando eu devolvi o dinheiro para ele, ele abriu um sorriso, pediu desculpa e falou: muito obrigado pela sua honestidade. E aí eu olhei para o meu filho e falei assim: está vendo? A gente tem que ser honesto. Porque você imagina um cara, quanto que dá hoje, dá meio tanque, dá uns R$200, 150, 180 reais. Você imagina um pai de família, no final do dia, vai lá no caixa, tem 180 reais a menos no caixa dele. O que ele vai ter que trabalhar para poder cobrir isso? E aí eu ensinei o meu filho, naquele momento. Irmãos, esse menino, esse meu filho, ele é muito certo, sabe? Ele é muito certinho, tudo dele é programado, tudo é honesto, tudo é arrumado. Ele é honestidade acima de tudo, porque nós ensinamos ele, está entendendo? A gente ensina com exemplo. Você que tem filho pequeno aí, aproveita quando ele estiver andando com você. Muitas vezes, né, hoje até acontece muito disso. Aí você vê um celular na rua, aí você corre, já tira, já abre, e ele pega aquele papel, o finquinho assim, para tirar o chip, né? E esse meu filho, um tempo antes desse episódio, a gente achou um celular na rua, ele já pegou, já foi abrindo, tirando o chip. Eu falei: o que você está fazendo? Estou tirando o chip, vai. Eu falei: não, você não vai devolver para a pessoa, não? Pai, eles roubam o meu e não devolve. Mas você não, você é um cristão, você vai devolver o celular. Nós vamos ligar e vamos achar de quem é esse celular. Então, irmãos, a gente tem que fazer a coisa certa, não só fazer a coisa certa, mas mostrar para os seus filhos e para as pessoas ao nosso lado que a gente está fazendo a coisa certa. Então, a gente precisa fazer a coisa certa para ter a bênção de Deus, para a gente andar direitinho. E eu vou falar um negócio que você não gosta, irmão. Seja dizimista, seja fiel ao Senhor. Eu creio que se todos fossem dizimistas, nós já tínhamos rompido esse negócio aí, sabe? A gente precisa ser fiel, porque se a gente não é fiel, como é que a gente vai pedir a Deus para abençoar o nosso pão, as nossas coisas? Irmão, seja fiel, porque Deus é fiel. Então Deus, Ele multiplica o que temos em casa, sim, multiplica, mas seja correto e mostre para o Senhor que você é correto nessas coisas também. Gente, Deus é justo, e Ele espera que sejamos justos também. Seja fiel ao Senhor, seja fiel nos dízimos, nas ofertas. Irmão, muitas vezes a gente é fiel no dízimo, mas a gente não oferta. Você sabe, muitas vezes você sabe que alguém está passando necessidade na igreja, mas você fica assim: não, alguém deve estar ajudando, a igreja deve estar ajudando. Irmão, se você sabe que está em necessidade, vai lá e ajuda. Compra uma cesta básica.
E você sabe que Deus vai, a oferta é uma semente. Quando você semeia, você vai colher. Mas você não vai semear porque você vai colher. Você vai semear porque Deus está mandando que nós sejamos fiéis. Então, talvez você se sinta injustificado em alguma coisa. Pode parecer que o Senhor está demorando, mas Deus não demora. Ele tem a hora certa e Ele não falha. Amém, irmãos? Creia nisso, Deus não falha. Ele tem o tempo certo para as suas coisas. Ele estabeleceu princípios e regras. Seja você, se você está em obediência, se você está debaixo da proteção de Deus, aí você pode ler o Salmo 91 comigo. Queria que você abrisse o Salmo 91. Eu chego nos negócios assim, eu chego numa loja, no depósito, ela está lá, está uma Bíblia toda arrebentada, porque ela fica ali aberta, né? E, irmão, a Bíblia aberta no Salmo 91 não faz absolutamente nada. A Bíblia aberta não faz nada, não resolve nada na sua vida, no seu negócio, na sua casa, não faz nada. Porque o que faz é a Bíblia na sua mente e no seu coração. Isso sim faz diferença na sua vida. Amém? Então eu quero ler o Salmo 91 com vocês. Vai ser uma vez que você vai ler esse Salmo, você nunca mais vai esquecer. Muitas vezes a gente quer se apropriar de promessas, e aí a gente fica falando assim: Deus me pôs por cabeça e não por cauda e tal, e começa a falar, mas olha, se você não está sendo correto, se você não está sendo fiel, se você não está debaixo da cobertura de Deus, não vai adiantar muito ler a Bíblia e ficar citando os versículos. Olha só: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Gente, é tão bonito, é tão belo essa passagem, é tão poético, né? Você, coloca o seu nome aí, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas, debaixo da proteção do Senhor. Gente, a Cláudia um dia pôs no Instagram, uns pássaros, né, protegendo os filhotes. Gente, é a coisa mais linda, né? A coruja, a chuva assim, ela com as asas abertas, protegendo o ninho. É muito lindo como que o animal com as asas, ele protege os filhotes. E aí Deus usa essa metáfora, que debaixo das suas asas eu descanso. Então olha só, você que habita no esconderijo do Altíssimo, você está debaixo da proteção do Senhor, e você descansa, irmão, descansa no Senhor, descansa à sombra do Onipotente. Pastor, eu tenho muita coisa para resolver. Descansa no Senhor. O negócio está feio lá em casa. Descansa no Senhor. Está em dificuldade financeira, irmão, descansa no Senhor. Ele vai prover, seja fiel, Ele vai prover as suas necessidades. Diz ao Senhor, verso 2, diz ao Senhor, meu refúgio, né? A Bíblia está falando assim, aquele, né? Aí você põe o seu nome, então você fala, meu refúgio e meu baluarte, minha bandeira, Deus meu em quem confio. Irmão, se você não confia em Deus, aí não adianta nada. Então você que habita no esconderijo, você vai falar, Senhor, eu confio no Senhor. O verso 3, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é o laço do passarinheiro? É pessoas que querem te passar a perna, pessoas que querem te roubar, te colocar em uma situação difícil, e Ele te protegerá da peste, da enfermidade. Olha só, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Irmão, descansa debaixo das asas do Senhor, descansa do Senhor. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que pragueja, que propaga nas trevas,
nem da mortandade que assola ao meio-dia. Irmãos, não te assustarás do terror noturno. Tem alguns demônios que eles trabalham de noite, sabe, para poder aterrorizar, principalmente seus filhos. Antes de dormir, vai lá, põe a mão na cabeça dele, ora, repreende do terror noturno, de anjos, demônios que ficam perturbando o seu sono, né? Eu tenho um neto mais novo que ele acorda várias vezes à noite. Eu falei, não, está errado isso, vamos orar para que Deus te livre e guarde. Você tem que orar aqui todos os dias no seu quarto, com o seu menino, todos os dias, viu, irmão? Ore antes de dormir. Não deixe um dia sequer, porque no dia que você deixar de orar, ele vai ficar acordado, vai acordar toda hora. Então, ele não te assistarás o terror noturno. O 7, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O verso 8, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Irmãos, os anjos estão à nossa disposição, estão à sua disposição, cada um de vocês. Se você não pedir, Deus não vai mandar. Está entendendo? Você precisa pedir. Senhor, envia um anjo. A gente não encontra base bíblica para dar ordem ao anjo, mas até onde a gente entende que nós devemos pedir ao Senhor que envie os seus anjos. Vai viajar, vai trabalhar de carro, vai trabalhar de moto. Senhor, envia os seus anjos, guarda aqui a minha moto, me livra de acidente, me livra de assaltos, em nome de Jesus. E aí você vai pedindo que o Senhor envie os seus anjos. Porque olha só, Deus dará ordem aos anjos ao seu respeito. O 12, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, né? Isso é Deus falando. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Deus falando de novo, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Irmão, você está passando um momento de angústia? Deus está falando com você agora, pela sua palavra. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia, e estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. E por fim, saciá-lo-ei com longevidade. Longevidade é vida longa. Deus te dará vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, esse é o nosso Deus que é justo. Então, se você está debaixo do seu guarda-chuva, está debaixo da sua proteção, esse Salmo 91 é para você. E se você não está debaixo dessa salvação, dessa proteção de Deus, como que a gente entra na proteção de Deus? Fazendo uma aliança com Ele, uma aliança através de Jesus, através do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Você pode ir na igreja a vida inteira, pode ajudar, pode dar dízimo, pode dar oferta, pode dar um caminhão de coisa de doação. Irmão, salvação a gente não compra, salvação é gratuita. Você não precisa fazer nada, você precisa somente crer no Senhor Jesus e fazer uma aliança com Deus através de Jesus, que é a nova e eterna aliança que Ele nos deu pelo seu sangue. E por isso nós vamos, nesse momento, eu queria que você baixasse as suas cabeças. Se você está passando um momento de dificuldade, saiba que Deus é justo. Deus é justo. Deus é fiel. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Ele é justo, justo e verdadeiro. E Ele está olhando para a sua situação hoje. Se você se sente injustiçado, se você acha que as coisas não estão indo bem na sua casa, conserte as coisas que você acha que precisa consertar. Peça a Deus que Ele mostre. Peça a Deus que mostre aonde que eu estou errando. Me mostre o que eu preciso arrumar na minha vida.
Se você tem feito essas coisas que eu te falei, sendo injusto, roubando dinheiro do governo, né? Muita gente não trabalha, vive só de Bolsa Família, e não pode arrumar emprego, senão vai perder Bolsa Família. Irmão, pelo amor de Deus, não faz isso não, vai trabalhar, vai ganhar o dinheiro, vai ganhar do seu sustento, porque Deus falou, do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Se você tem saúde para trabalhar, vai trabalhar, em nome de Jesus, para que a gente possa ser produtivo e Deus possa nos abençoar, possa abençoar a sua vida. Mas saiba que Deus é justo, Ele julga com equidade, Ele vai julgar a sua causa. Peça que Ele julgue a sua causa. Se você aguarda a salvação de membros da sua família, se você aguarda que Deus Ele salve pessoas da sua família, peça a Ele: Senhor, guarda minha família, salva meus filhos, salva meu marido, salva minha mulher, meus netos, sogro, nora, genro. Salva, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que cada um hoje possa levar essa mensagem no seu coração para essa semana. O Senhor é justo e fiel, mas nós precisamos ser justos, justos com o Senhor, justo com as pessoas, justo com os nossos filhos, com o nosso patrão. Muitas vezes a gente mata horas de trabalho, enrola. Muitas vezes a gente, ao invés de ir no banheiro em casa, espera para chegar no trabalho para ir no banheiro. Irmão, não faça isso. Muitas vezes a gente chega atrasado, não honra o nosso chefe, nosso patrão. Nós precisamos honrar, sabe, irmãos? Precisamos honrar para que as pessoas olhem para nós e vejam que Jesus mora conosco. Jesus habita no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um que coloca no seu coração hoje um desejo de consertar as coisas. Em nome de Jesus, coloca, Pai, ajuda nesse momento de dificuldade, no momento que talvez a gente se ache que nós estamos sendo injustiçados por alguma maneira, e que o Senhor possa fazer justiça por nós, não na nossa hora, mas na hora que o Senhor quiser, em nome de Jesus.